Deus criou tudo o que existe? Esta história que eu vou compartilhar com vocês aconteceu na Alemanha no início do século XX. Durante uma conferência com vários universitários, um professor da Universidade de Berlim desafiou seus alunos com esta pergunta: Deus criou tudo o que existe? Um aluno respondeu valentemente: sim, senhor, ele criou. Deus criou tudo? Perguntou novamente o professor. Sim, senhor, respondeu o jovem. O professor respondeu: se Deus criou tudo, então Deus criou o mal. Pois o mal existe, e partindo do preceito de que nossas obras são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mau. O jovem ficou calado diante de tal resposta e o professor, feliz, se regozijava de ter provado mais uma vez que a fé era um mito. Outro estudante levantou a mão e disse: posso fazer uma pergunta, professor? Lógico, foi a resposta do professor. O jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? Que pergunta é essa? Lógico que existe. Ou por acaso você nunca sentiu frio? O rapaz respondeu: de fato, senhor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência de calor. Todo corpo ou objeto é suscetível de estudo quando possui ou transmite energia. O calor é o que faz com que este corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. Nós criamos essa definição para descrever como nos sentimos se não temos calor. E existe a escuridão? Continuou o estudante. O professor respondeu: existe. O estudante respondeu: novamente cometeu um erro, senhor. A escuridão também não existe. A escuridão, na realidade, é a ausência de luz. A luz pode-se estudar, a escuridão não. Até existe o prisma de Nichols para decompor a luz branca nas várias cores de que está composta, com suas diferentes longitudes de ondas. A escuridão não. Um simples raio de luz atravessa as trevas e ilumina a superfície onde termina o raio de luz. Como pode saber quão escuro está um espaço determinado? Com base na quantidade de luz presente nesse espaço. Não é assim? Escuridão é uma definição que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz presente. Finalmente, o jovem perguntou ao professor: senhor, o mal existe? O professor respondeu: claro que sim, lógico que existe. Como disse desde o começo, vemos estupros, crimes e violência no mundo todo. Estas coisas são do mal. E o estudante respondeu: o mal não existe, senhor. Pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem. É o mesmo dos casos anteriores. O mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como a fé ou como o amor, que existem como existem o calor e a luz. O mal é o resultado da humanidade não ter Deus presente em seus corações. É como acontece com o frio quando não há calor, ou a escuridão quando não há luz. Por volta dos anos de 1900, este jovem foi aplaudido de pé e o professor apenas balançou a cabeça, permanecendo calado. Imediatamente, o diretor daquela universidade dirigiu-se àquele jovem e perguntou:
qual é o seu nome? E ele respondeu, Albert Einstein. Calai-vos diante de mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se então, digam, defendamo-nos juntos em juízo. Quem fez surgir o justo do Oriente e o chamou para servi-lo? Quem lhe entregou as nações e fez com que dominasse os reis? Com sua espada os reduz a pó e com seu arco os transforma em palha levada pelo vento. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho que seus pés nunca trilharam. Quem fez e agiu deste modo? Quem chamou as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e sou mesmo com os últimos. As ilhas o viram e temeram. Os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Isaías capítulo de número 41, versículos do 1 ao 5.